Fala pessoal, quem tá chegando aí, teremos uma live sobre proteção auditiva e afins. Eu coloquei aí, bora salvar as células auditivas, que foi uma frase que a doutora Kátia falou pra mim agora há pouco. Então vou chamar a doutora Kátia aqui e a gente vai começar. Vamos lá. Oi, Oh, tudo querida, bem, que delícia! Kátia? Tudo Tudo bem? certo? Finalmente a gente conseguiu fazer nossa live, Nossa, Nina. tô feliz. Coração tá quente, Eu doutora. também. Doutora não, Kátia, né? Tá bom, Kátia. Posso te apresentar pra galera? Claro, claro, que Tá. delícia, muito Muito, bom. muito, meu. Ó, pessoal, tô muito feliz em estar fazendo essa live hoje com a Kátia. Ela tem muita formação, né? Fonoaudióloga, doutora, mestre em audiologia, fundadora da Audicare, que é um lugar super especial. Mas principal, ela é um ser humano incrível, né, Que doutora? E a gente vai, como você falou lá no WhatsApp agora, bora salvar umas células auditivas hoje. hashtag salvando células auditivas. Eu até pus no tema da live, bora salvar células É isso auditivas. aí, Nina, muito bom. Obrigada, obrigada, Nina, pelo convite. Uma honra, uma alegria poder bater esse papo com você, que a gente vem querendo isso há um Sim, tempão. E obrigada por toda a confiança de anos aí, muito obrigada. E obrigada por você aceitar fazer uma live no horário de almoço. Eu estou em Portugal com 4 horas de fuso. E imagina, brigadíssima. Aqui eu doutora. já terminei de almoçar, já estou indo quase para o jantar, mas está tudo certo. Então, obrigada, Nina. Imagina. É isso, eu que agradeço, doutora. Eu que agradeço pelo seu tempo e a sua disposição aqui. A gente separou umas perguntas, né? Que acho que são dúvida de todo mundo, né? Você quer começar falando alguma coisa, doutora? Assim? Ou... Não, vamos pro É? papo, vamos pro papo. Se Tá, eu quiser acho que começar a fazer algumas perguntas, a gente. tá. Eu acho que Eu. assim, eu acho que a gente pode começar já dando um recado do seguinte, Nina. Uhum. Só para os bateristas ficarem assustados Sim, aqui. sim. Vamos assustar, galera. Os músicos que mais têm problema auditivo, que mais chegam no consultório, são os violinistas e os bateristas. Violinista pela posição do Sim. instrumento e os bateristas pela posição também do Uhum. instrumento, dos pratos, etc. e tal. Então, realmente, Nina, é uma live que eu acho que vale a pena a gente abrir as orelhas para a Sim. gente poder conscientizar aí toda essa galera. Eu falo por mim, assim, né? Trabalho com música desde 2002. Pouquíssimos músicos que trabalham comigo, que eu já trabalhei, alunos, pessoas que estão no meio musical usam qualquer tipo de proteção auditiva, assim. E eu acho isso um crime, assim, Sim. quase um suicídio das células auditivas, né? E não sei, assim, como eu tive aquela dificuldade da hiperacusia, né? Eu sei como que é o desespero quando você tem algum problema com a audição, né? Sim. Principalmente para quem trabalha com isso. Então, acho que é isso que o meu propósito aqui é esse, tipo, abrir o ouvido da galera mesmo, assim, sabe? No Sim. bom sentido, né? E a audição é invisível, né, Nina? Então as É, pessoas não dão muita atenção, né? E a gente acha que sim, com a gente nunca vai acontecer, é, né? E é um risco que o músico, principalmente o baterista, corre diariamente, né? Na sua prática, é, no seu estudo. Então eu acho que é legal a gente bater esse papo sim. aí de E tem orientação. tanta, e tem tanta coisa hoje em dia sobre saúde, né, e prevenção. Você rola assim o Instagram tem sobre gluten free aí, zero lactose, todas essas coisas aí, exercício, musculação, não sei o que, os benefícios e ninguém se preocupa com proteger a audição, né? Que eu acho que Não. também faz parte, né? Total, tem que ser uma vez por ano, fazer a bateria audiológica aí toda. E é Ah, invisível, é o que eu te falei, né? E os músicos, principalmente, é um instrumento de trabalho, né? A gente colocou na chamada da live, né? uhum, Proteja, cuide do seu principal instrumento de trabalho, porque sem sim, audição. é, Então, acho que vale a pena esse papo gostoso aí, sim. Nina. Então vamos lá, doutora.
Kátia. É, Então, eu Kátia. vou começar com a primeira pergunta. Vamos ser objetivos, porque a gente tem pouco tempo, né? Quais são os principais riscos auditivos enfrentados por músicos em suas carreiras? Então, Nina, quando a gente pensa em risco e o músico também, sempre pensa em risco auditivo. Obviamente, os riscos auditivos, eles são enormes e a gente vai falar deles. Só que eu acho que antes da gente falar do risco auditivo, Nina, a gente tem que lembrar que mais do que o risco auditivo, vai ter um prejuízo na carreira profissional desse músico, né? Com Então, por certeza. muito tempo, as pessoas acharam que ser talentoso, famoso, ter reconhecimento nacional e internacional é garantia de sucesso e de longevidade na carreira musical. O que a gente tem visto, Nina, em muitos dos seus pares, né, Uhum, bateristas e músicos de uma maneira geral, sim. vários deles famosos e alguns que a gente é super fã e que a gente Uhum, segue e tudo mais, ou como né, mentor, ou porque você se inspira na pessoa, muitos deles já divulgaram na mídia a questão da perda de audição, não só a perda auditiva, o zumbido, a sim. hiperacusia. Então, recentemente, eu gosto de falar do caso do Chris Martin, né, que está super em alta, né, do Uhum, Coldplay. Ele assumiu que ele tem zumbido e ele é um cara que ele gosta de abraçar as causas. E ele fala, né, galera, cuida dos ouvidos, porque se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria chegado nessa situação de sim. zumbido, né? Então, aí a gente tem também, não tão recentemente, mas a gente tem em 2022, é recente, teve uma entrevista que eu acho muito legal as pessoas procurarem no YouTube, do Dave Grohl, com o Taylor Hawkins, do Foo Fighters, né? Uhum, O Dave, ele fala, e é tudo que um profissional de saúde não quer ouvir. Ele dá uma entrevista e o Taylor estava do lado dele, que uhum, daí, infelizmente, depois de 2 meses ele faleceu, ele morreu. Mas ele fala da perda de audição, do uso do monitor in-ear, que usava de um lado só, do monitoramento auditivo com o técnico, mas uhum. é tudo que eu, como profissional da saúde, de audição, audiologista, não queria ouvir, porque você percebe claramente que ali teve um abuso auditivo na carreira musical inteira e que Uhum. ele chegou num ponto que ele não conseguia ouvir, dependia muito assim, monitor in-ear ele também não gostava por conta da perda de audição, e aí a Sim. gente mais para frente vai falar um pouquinho dessa história do monitor in-ear, Uhum. mas assim, então, famosos se queixando, a gente tem o caso do Brian Johnson, que, né, do AC/DC, que quase Uhum. deixa os palcos por conta da perda de audição, que ele mal escutava as guitarras. Aí você tem Eric Clapton, você tem Bonovox, você tem The Edge, você tem Aldi Uhum. Meola, Phil Phil Collins, né? Collins, você tem uma galera, né, falando de perda de audição. Sim. Algumas músicas, inclusive, por exemplo, Staring into the Sun, falando do zumbido dele, There is an insect in your ear, ou seja, ele está Uhum. falando do próprio zumbido, ou Nossa, seja, tem muita questão auditiva envolvida nas letras e músicos quase largando carreira e sofrendo por sim. conta disso, né? A questão é que as pessoas ainda não falam. Isso já fica um agradecimento a você, Nina, que você é uma que Imagina. abraçou a causa e fala e alerta, né? Assim, nossa, é uma abertura incrível, porque não é todo músico que se expõe e Uhum. fala, eu tive perda auditiva, tive zumbido, tive hiperacusia, as pessoas Sim. não colocam a cara. Então, é muito risco. E falando do risco auditivo, as pessoas logo pensam no risco auditivo perda de audição. Sim, perda Uhum. auditiva é um risco. Só que a gente sabe que tem o zumbido, às vezes a pessoa não tem a perda auditiva e chega o zumbido primeiro, né? Um No meu apito, caso, né, que doutora? foi No meu caso. o caso, o É. zumbido chega antes da perda, aí, ou uma hiperacusia, né? Uma hipersensibilidade ao Sim. som, não só a hiperacusia, mas hipersensibilidades auditivas de uma maneira geral, que daí entra também a misofonia, a Uhum. fonofobia, que é o medo de ouvir sons. O recrutamento é a perda da compressão, as células do nosso ouvido perdem a compressão, e aí tudo que é som incomoda, né? Então, entra 2 Nossa. dB, geralmente entra 2 dB, sai 1 dB. As nossas células
auditivas externas, elas têm um compressor que a gente chama de não linear, né? Um compressor não linear. A cada 2 dB entra 2, sai 1. Só que na hora que você tem uma lesão dessas células auditivas, a cada 1 dB sai 1 dB, ou seja, a pessoa começa a ter um desconforto. Isso é o recrutamento, né? Então, isso Nossa. são riscos auditivos, ou também vertigem, que a pessoa também começa a ter. Isso são os auditivos. E aí tem os extra-auditivos, que daí é para a galera ficar assustada mesmo. Então, é cefaleia, é insônia, é uma hipertensão, ansiedade, nervosismo, sistema endócrino alterado, cardiovascular, função neurológica. Tem tantos riscos não auditivos também, tudo pelo abuso a som, a níveis de pressão sonora elevado, né? Então, assim, quando a gente fala quais os riscos auditivos, eu diria que tudo isso vai prejudicar a tua carreira, né? Sim. Então, a carreira está sendo totalmente comprometida. Então, temos que cuidar. Eu não vou entrar muito no meu caso, mas só vou alertar a galera assim que eu tive zumbido e hiperacusia, né? E associado aí a cefaleia, enxaqueca, tontura, vários sintomas que você falou, Katia, aí foi desesperador. Desesperador. Você me acompanhou, você me curou, né? Você e a doutora Tani me ajudaram demais. E, tipo, eu não desejo isso pra ninguém, assim. Então, por isso que a gente tá aqui Pois hoje. é, por isso que você abre esse espaço para a gente poder divulgar. Nossa, o teu depoimento é muito importante, né, Nina? Porque você é uma pessoa no meio super respeitada e as pessoas não imaginam que isso vai acontecer, né? E eu lembro que quando você chegou no consultório, a primeira coisa que você falou, você me perguntou, eu nunca vou esquecer, você falou assim, eu vou ter que deixar a bateria, eu vou ter que parar de tocar. Né? Porque tava desesperador. E no final você conseguiu a cura e tudo mais. Mas assim, Sim. mas graças a você, pela sua consciência, por você seguir tudo que tinha que fazer, e você é uma pessoa super consciente. Sem consciência, né? Sem a conscientização, você não vai. E aí você Sim, começou a se prevenir. e um detalhe importante, sempre quando eu comecei a tocar bateria, eu já comecei a usar proteção. Então, a gente vai falar disso, assim. Eu me protegia, só que do jeito errado, né, doutora? Não, mas Então, você já tinha um insight de uma proteção, né, Nina? isso. Explica para eles, Katia, como que funciona aquela coisa da exposição ao barulho versus o tempo, quanto tempo você pode ficar exposto, quais os volumes, né? Principalmente em Então, show ou quando você está tocando mesmo, como músico, né? Não como espectador. Então, isso é bem interessante, porque acho que um grande X da questão aqui, antes de falar do tempo e da intensidade, eu acho que vale a gente explicar um pouquinho da fisiologia da audição. Aquelas células auditivas que eu falei, que são as células auditivas externas, a gente tem externas e internas, que são os nossos compressores, né? A cada 2 dB que entra, sai 1 dB. A hora que você tem uma lesão, a cada 1 dB sai 1 dB. Você tem uma lesão ali auditiva, mas quando é uma perda permanente. Mas antes da perda auditiva permanente acontecer, vocês imaginem que essas células elas podem ser comparadas como se fosse um lindo gramado, tá? Um lindo gramado que você pisa nele de vez em quando, né? Então, se a gente pisar num gramado, o que vai acontecer uma vez, né? Vai amassar um pouquinho. Amassa um pouco, mas volta, né? Sim. Mas o que era exceção, né? Virar regra, então você pisar no gramado uma vez a cada 10 dias é uma coisa. Agora, se você pisar todo dia, o que era uma exceção virar regra, ali não nasce mais nenhuma grama. Então, se a gente fizer uma analogia e comparar isso com as nossas células do nosso ouvido, quem nunca foi num show, quem nunca terminou de tocar e não saiu com um apito no ouvido? Todo mundo. Eu acho que é muito pouco provável que alguém não tenha experimentado a sensação do zumbido após a exposição a um nível alto, né? Ali, se a gente fizer uma avaliação ali tem o que a gente chama de TTS, que é uma mudança temporária do limiar, né? Só que o que acontece? Ele volta. Então, depois de 14 horas, o nosso ouvido tem 14 horas de repouso auditivo, isso é importante a galera saber. Depois de 14 horas, o nosso ouvido volta para o nosso basal. Só que se isso acontecer todo dia, toda semana,
3, 4 vezes por semana, e isso constantemente, essas células elas vão realmente ter uma lesão que é irreversível, e aí o que era TTS, que era uma perda temporária, passa a ser uma perda permanente, né? Ou seja, é um PTS, é uma mudança permanente de limiar. E aí a perda auditiva está instalada. Então, como que a gente faz para preservar e evitar isso? E aí entra a conscientização. Eu gosto de falar que a gente tem um mantra da preservação auditiva. E qual que é esse mantra? É o que você falou no começo. É a intensidade versus o tempo, né? Então, tem uma tabela internacional que nos fala que a cada 3 dB de aumento de intensidade diminui pela metade o tempo de exposição, que te daria a permissão de você estar sem nenhuma proteção. Então aí agora a galera já se assusta um pouquinho. Essa matemática eu já fiquei confusa também. Então assim, 85 dB você pode ficar por 8 horas. Tá. Ok? Sim. Eu tô falando em 65 dB. 60, 65 dB. Tá. A cada 3 dB que aumenta a intensidade, ou seja, você vai para 88, diminui pela metade o tempo de exposição. Você vai para 4 horas. Então, 88 dB você poderia ficar 4 horas. 91 dB você poderia ficar 2 horas. Vai vendo. Quando a gente chega em 100 dB, você pode ficar 15 minutos. Se a gente chegar em 109 dB, você pode ficar 1 minuto e 53 segundos. Ou seja, quanto que você acha que tem uma bateria, Nina? Eu tenho um decibilímetro profissional aqui, porque eu já tive problema com o vizinho no outro estúdio que eu trabalhava. E só uma bateria assim, tocada rock and roll, assim, é 109, 110, Então, por aí. seria 1 minuto sem nenhuma proteção. E aí vocês ficam 1, 2, 3 horas tocando, né? E sem nenhuma proteção. É impossível, eu diria que é 100% de chance se você ficar a 110 dB tocando sem nenhuma proteção, você não vai ficar com a perda auditiva no dia, mas você vai ficar com o que eu falei lá, que é o TTS, que é a mudança temporária de limiar. Com certeza, se a gente fizer uma avaliação no final dessa exposição, você tem alguma sensação de ouvido tampado, se não é zumbido, está tampado, parece que a banda inteira veio para casa, fica assim, ou um zumbido, você nem acha que é perda de audição, né? Aí é o que eu falei, aquela célulazinha lá, comparando com a grama, né? Sim. Agora, se isso for constantemente, aí isso vira uma lesão. Isso quando a gente fala de ambiente, né, aberto. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de fones de ouvido, a OMS recentemente fez um estudo de um grupo, Make Listening Safe, que é um grupo que eu até participo, que eu faço parte, que é realmente para a gente cuidar, tentar salvar as células auditivas do mundo aí, tornar a audição segura. E teve uma pesquisa que foi realizada entre a OMS e a ITU, que é o Instituto de Telecomunicações, e eles falam que aí eles fazem uma tabela para fone de ouvido por semana. Então eles falam em 80 dB por 40 horas semanais. Ou seja, a gente, quando tá com o fone de ouvido, e aí a gente pode falar mais detalhadamente lá na frente, você tem que diminuir o volume, porque daí o risco é maior, porque você tá muito dentro do ouvido. Então, 80 dB por 40 horas. Tá. Agora sim, né, Nina? As pessoas falam, então eu não posso tocar? Claro que pode, ninguém tá falando para não tocar, tem mais é que tocar. Música é um milagre pro cérebro, a gente adora a música, tem que tocar, tem que ser baterista, guitarrista, tá tudo certo. É só ter a prevenção. Porque tudo isso, Nina, é prevenível, né? É prevenível. Você pode chegar aos seus 80 anos de idade sendo um músico, sem nenhuma perda de audição, a não ser pela idade, que daí todos nós estamos sujeitos a isso. O que não dá é para a gente pegar a perda lá da velhice e trazer para os 40, para os 35, para os 50 anos de idade, né? Então, assim, eu acho que se a gente tem um programa do Dangerous Decibels do Billy Martin, que ele fala o seguinte: tem 3 maneiras para você proteger a tua audição. Se as pessoas gravarem essas 3 maneiras, a gente pode acabar a live, assim. A primeira delas... E aí isso vale para quem está curtindo um show, para quem está fazendo show, para quem está ensaiando, para qualquer preservação auditiva. Ou você abaixa o som, e se você está num show, nem sempre eu consigo, se eu estou
na audiência, como que eu vou abaixar o PA? Eu não consigo, né? Se a equipe técnica conseguir, maravilhoso. Então, ou você abaixa o som, ou seja, do fone, de onde você estiver, ou Sim. você se afasta da fonte sonora, isso é legal, Uhum. porque a gente sabe que quando você se afasta, o primeiro metro já cai 6 dB e a cada dobrada você vai, a cada metro vai dobrando essa perda Uhum. de intensidade da fonte sonora. Então, ou você abaixa o volume, ou você se afasta da fonte sonora, ou você se protege, né? E Sim. aí, a maior parte das vezes, cabe a nós o quê? A gente se proteger, porque você não tem acesso Uhum. nem a baixar o volume e nem consegue, nem Nem se sempre você consegue afastar. se afastar, né? É. Então, se as pessoas gravarem isso, já a missão já está meio cumprida. Sensacional. Sensacional, Katia. E como que a gente, já que, tipo, para mim, por exemplo, né, profissão de música, para mim, para os meus colegas e para quem gosta de música, né, a primeira opção que é se afastar, a gente já não consegue, porque a gente está no palco, a gente está ali no meio do zum zum zum, né? E aí baixar também é difícil, porque mesmo que a gente baixe o nosso volume, para baterista ainda não tem botão de volume, a gente tem que segurar a mão, né? Sim, sim. Mas pedir pro colega, guitarrista, baixista, oh, abaixa aí que tá muito alto e tal, isso lida assim com. A gente não tem controle sobre isso, Não né? A tem. pessoa vai lá e ela quer ouvir mais o som do volume dela, ela Sim, vai lá e aumenta. Então, é uma coisa que aí a gente recorre para nossa proteção, né? E sim, aí, sim. vamos falar dos protetores, então, Então, doutora. Eu trouxe até alguns aqui pra gente mostrar, pra é, gente. assim, os protetores auditivos é um mundo, né? Aí a maior parte das pessoas não querem usar protetor porque elas falam o quê? Eu vou perder todo o brilho. E tem razão, se colocar uma espuminha, um papel no vidro, vai perder o brilho. Mas eu acho que vale a gente entender o que que é perder esse brilho, o que que é usar um Uhum, protetor comum e prejudicar. Todo conduto auditivo, esse buraquinho aqui, né, o meato acústico, que a gente fala, o conduto auditivo, a gente tem uma ressonância natural. Isso é lindo, a natureza é maravilhosa. Você sabe que eu sou apaixonada por esse órgão aqui, por todas essas sim, questões aí. Então, assim, a gente tem uma ressonância natural, que é na região de 2.600, 3.000 Hz. Isso varia de ouvido para ouvido. É que nem impressão digital, tá? uhum, Então, realmente, cada um tem sua ressonância natural, seu pico de ressonância. tá, Quando a gente coloca um dedo, coloca qualquer coisa no ouvido, qualquer espuma no ouvido, você perde essa ressonância natural. E aí, obviamente, eu não quero mais usar o protetor comum porque eu não vou escutar sim, a música que eu estou tocando, eu não vou escutar tudo que eu estou produzindo ou que eu estou aqui uhum, curtindo. Então, sim, aí surgem os protetores especiais para músico, né? Que uhum, são com filtro flat. E aí, o que que é isso? É você ter o som original, só que atenuado, ou seja, mantendo o espectro original sem perder esse brilho, esse pico de ressonância. Então, a hora que a gente tem o som original, só que atenuado, mantendo o espectro, você não perde as características espectrais desse som que está sendo produzido ou que você está curtindo, né? E aí entram assim, quais filtros, né? Todo mundo me pergunta, mas que uhum. filtro é esse? Aí esse filtro, ele vai fazer essa questão de preservar o espectro original, É, só que daí a linguagem musical para os músicos seria esse espectro seria grave, médio grave, médio, agudo isso. e é Seria o isso, né? desenho, né, da As onda sonora toda, né, frequências, né? as frequências, né, você mantém tudo isso Uhum, exatamente do jeito que está produzindo, mas é como se você abaixasse o volume. sim, Então, por exemplo, você pegar um filtro de 9 dB, 15 dB ou 25 dB, você vai pegar, por exemplo, você pega um de 15 dB, que é um filtro super flat. Você está a 100 dB, naquela tabelinha que a gente conversou, 100 uhum, dB você podia ficar 15 minutos, sim, né? Se eu colocar um filtro de 15 dB a 100 dB, ou seja, uhum. filtro de 15, mas a exposição está 100, eu vou para 85 dB. Pode 85 ficar muito dB mais já vai tempo. para 8 Sim, horas a minha permissão. Ou seja, sim, de uma maneira muito didática e a gente tentando ilustrar, se eu tiver a 100 dB puser 15, eu já baixei e eu já estou mais segura, né? uhum, Então, isso é muito legal. De baterista, você sabe disso. Os de 25 dB, eles atenuam bastante e te sim, protegem tranquilamente
Se Uhum. você, porque às vezes não é só a bateria, se você não tá com o acrílico na bateria, você tem toda Sim. o palco, as pessoas, os músicos às vezes não estão com fone de ouvido, então tem side, tem retorno, tá um som somado assim, que é Uhum. um barulhão que às vezes chega a 120 fácil, né? Sim. Então, e aí o baterista é um dos mais prejudicados, e realmente Sim. vocês têm que se proteger muito. Agora, vale uma questão, Nina. Uhum. As pessoas, quando tem perda de audição, perda auditiva, você já perdeu o limiar auditivo, você já perdeu. O Uhum. mínimo que você ouve já tá mais baixo. Então, na hora que você põe um protetor auditivo com filtro, não, mas eu tô com um protetor com filtro de músico. Só que na hora que você coloca um protetor com filtro, você diminui teu limiar também. Então, Sim. o ideal, o que fica lindo, maravilhoso, são protetores auditivos para quem ainda tem audição normal. Obviamente, se você Sim. tiver uma perda auditiva menor, Fiz aqui, isso né, doutora? Eu é, mostrei pra galera num Reels que eu fiz aí, nossa, o povo é, adorou. Queria saber o que que era, onde compra, como é que esse faz. filtro o meu tá aqui, ó, Nina, ó. É. É moldado, né? O ideal é que seja moldado aí. Dá para ver? Como que é o nome desse filtro? Dá pra ver, doutora. É KF, né? É o KF, o KF 49. E aí tem filtros de 9, 15 ou 25 dB. É. E a O gente meu é de molda o 25, ouvido. pessoal. Essa coisinha aqui brilhantezinha é o filtro, né? Isso. E o molde é transparente, É. enfim. Se precisar, a gente consegue até. Recentemente, a gente está conseguindo colocar um fiozinho para segurar, porque a galera às vezes perde de puxar. Agora, uma dica, Nina, e eu quero saber de você na sua Uhum. prática, Claro. colocar o protetor auditivo. A minha sugestão é colocar, vai começar a tocar, coloca. Não Uhum. entra assim, o show é às 10 da noite, eu saio de casa com o protetor às 8, porque eu Não, preciso estar num descanso auditivo. sim, Isso você vai super proteger teu ouvido sim. e o teu Nossa. ouvido não é legal. A pessoa quer Aham. super proteger. Você tem que É. colocar o protetor na hora que Sim, você vai tocar. sim. E o contrário também não pode. Vou ficar aqui meia hora tocando e daqui a pouco eu coloco o protetor. Você vai Uhum. odiar o Sim. protetor, porque teu É. ouvido entrou na fadiga auditiva, entrou naquela a história da graminha, né, que eu falei. Sim. Uhum. O ouvido já entrou em fadiga. Se você Aham. colocar um protetor auditivo, mesmo com filtro, na hora que teu ouvido já está em fadiga auditiva, você não vai gostar do É. protetor. Então a dica é: vai tocar, coloca e segue tocando até o final com o protetor. Sim. Terminou, tira o protetor e tá tudo certo. Eu aprendi isso, né? Porque eu fiz errado muitos anos, né? Porque o que que eu fazia? Eu posso explicar pra galera o que que eu Claro, fazia, claro, vai doutora? lá, isso. Anos e anos, assim, que acho que foi também o que me salvou de não ter perda auditiva, né? Foi que eu usava um protetor desses para dar aula e para estudar, né? Assim, ele protege, né? Mas ele não é um filtro, igual a gente tá falando. Então, eu tava ouvindo as frequências totalmente não fiéis, né? Sim, Aqui, sim, e eu não tava nem percebendo. E isso foi assim, de 98 até 2015, 2016, quando eu fui lá sim, na onde quer. sim, sim. Assim, foi tempo ainda, doutor. É, é, E aí, horas e horas usando assim o protetor, todo dia. e uma coisa que eu acho que é legal você falar, Nina, é que quando você também super protege a audição, e isso aconteceu com você, Sim, fica todo mundo com medo agora, sai colocando protetor auditivo para tudo, é, para tudo. é, A super proteção, você pode desencadear uma hiperacusia. sim, A que foi o que hiperacusia é aconteceu a comigo. hipersensibilidade aos sons, né? Você, qualquer sonzinho, nem intenso nem alto você já se incomoda, É, né? Então, é tudo na medida certa, nem sim, 8 nem 80. é. Então, E isso é aí, importante. e aí o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro com esse negócio, dando aula, fazendo meus trabalhos, tocando, gravando, e à noite eu ia tocar no bar sem nada. É, Então eu fiquei o dia inteiro super me protegendo, né? E à noite eu não ia tocar, e aí começou o zumbido, né? E começou a hiperacusia e essa coisa também de você não querer ouvir nenhum som nunca. O cachorro late, você já põe a mão no ouvido. Aí até piorou, né? A hiperacusia, até eu ter a orientação correta, assim, de como proceder, eu tive que reaprender a ouvir sim, os sons. Incrível isso, né? é.
A Gabi escreveu aqui no chat, e usar nos dois ouvidos. É isso aí, Gabi Lima. Isso também, isso também. Usar nos dois ouvidos, É, exatamente. é, Porque tem gente que quer colocar o protetor de um lado só, né? E sim, aí sim. você quer E, escolher qual ouvido que você quer prejudicar. Não é, dá, tem que e colocar aí nos dois o ouvidos. que eu faço depois, né, da orientação, né, tive um tratamento e tudo, né, foi uma fase difícil para mim, mas eu uso esse filtro, né, que é o KF, esse que a gente mostrou aqui, né, que é bonitinho aqui, que é Sim. moldado, então é super confortável, ninguém nem vê que eu tô de protetor. Eu uso ele assim, por exemplo, eu vou tocar num bar. Quando eu chego na porta do bar com o meu equipamento, se tá volume alto, eu ponho ali e entro. Porque geralmente tá já volume alto É, na hora que eu chego, né? Estão testando o PA, passando o sim, som de outra banda, sim, essas coisas. exatamente. Então eu uso aquela a tabelinha meio que, né, que a gente tem lá, que você me passou também, dos tipos de volume. Então, se tem bateria tocando, já tá alta. Então eu coloco o filtro e entro. E aí eu fico com ele, aí eu só tiro o filtro na hora que eu saio do lugar. Porque Exatamente. lá dentro vai estar super alto. E eu consigo, meu, conversar com as É pessoas, isso interagir que é muito legal melhor falar, do que que é antes. do passo a fala, isso. Antes eu tinha que gritar e as pessoas gritarem no meu ouvido pra gente se entender. E eu consigo ouvir elas de perto, assim, sem elas precisarem cuspir em mim e no meu ouvido. E é tudo muito mais limpo, assim. A primeira vez que eu toquei ao vivo com esse filtro, nossa, eu tô ouvindo melhor, eu tô tocando melhor, as frequências tá tudo encaixando, assim, tipo, porque acho que era tanto volume antes É. que E começa suja, a né? Começa a saturar. sujar. É, é, Exatamente. E a galera que vai assistir o show, eu ando com meu protetor na bolsa, né? Parece sim. também casa de ferreiro, o espeto aqui não é de pau, né? Meu tá na chave, ó, na chave, eu não saio de Ai, casa sem duvida. isso. É, Exatamente, as surpresas do dia, o mundo é sonoro e super é, barulhento, né? Qualquer coisa coloca o protetor. E eu fico, a galera que me segue vê que quando eu vou em show, eu toda hora tô medindo, né, com sim, decibelímetro, né? Tá fácil agora, ou no celular, ou no sim, relógio, você tem os apps, né, que dá para você medir toda hora. E é impressionante como os shows são altos, né? Como as pessoas sim. saem com o ouvido com zumbido e acha que é normal. Esses dias mesmo, um DJ que eu atendo, que eu cuido dele, me ligou, ele tava, a namorada mora, ele é de Londres, toca Ibiza, etc e tal, ele me ligou e falou assim, me socorre que a minha namorada foi pra balada ontem com as amigas e tá com o ouvido apitando o dia Nossa, inteiro, coitado. depois de balada, porque daí a pessoa vai e fica do lado da caixa de som Sim, ali não tem como, vai ficar com o é, ouvido, não é, digo que com a perda auditiva permanente, que foi o que a gente explicou inicialmente, mas vai ter uma fadiga auditiva que pode vir a ser uma sim. perda permanente, né? Katia, como que, por exemplo, esse filtro aqui, o KF, né, da Audicare, né? O pessoal, se quiser fazer um desse, ou então existe um desse universal que você compra pela internet, que não seria moldado? Até tem, Qual mais ou menos a faixa de investimento? Não vou falar preço e valor, porque acho que é um investimento, né? é isso. O protetor com o filtro, com silicone moldado, é na faixa de uns R$ 800 quando você molda e tem o filtro. Eu tenho o Tá. meu há 10 anos, né? Uhum. Então, Sim, assim, é para sempre. Assim, se você não perder, você tem ele. sim. E adulto não muda muito a anatomia do ouvido. Você só teria que Uhum. fazer outro molde se tivesse mudando a anatomia. Ou se você é muito gordinho e emagrece muito, Uhum. daí dá uma folga, Sim. né? Mas senão você não você mantém esse protetor por muito tempo. E Eu tenho tem. dois, porque eu tenho um pavor de perder, porque um dia eu fui tocar, eu tava começando segundo set, pus um gorrinho, né, que fazia parte Sim, do figurino e o protetor caiu. E aí eu não achava. E ia começar o show e cadê meu protetor caiu? Aí peguei o celular, a lanterna e depois desse dia, porque me deu um pânico, né? sim. Consegui achar, aí eu mandei fazer outro lá que eu falei, meu, preciso ter um de reserva na bolsa, né? Precisa ter de reserva, eu não saio sem o meu também na bolsa, porque para qualquer situação, assim, né? Enfim. É, E tem, e, assim, a gente não tem na Audicare os universais,
mas eventualmente as pessoas conseguem achar, talvez, na internet os universais. Eu gosto muito do personalizado, porque o Sim. universal, a pessoa não encaixa exatamente no tamanho do conduto. Meninas, Sim. principalmente, mulheres têm ouvido menor, né? O Aham. conduto auditivo, de uma maneira geral, das meninas, ele é menorzinho. E aí quase nunca encaixa, daí cai, não protege direito. Então, moldado é a melhor indicação de E tirar o machuca molde, também, né? não Fica machuca, machucando. não machuca. Então, acho que a indicação mesmo é moldar, ficar personalizado e você ter ele por muito, muito tempo, né? E não dormir, viu, Nina? Eu acho que eu Ah, queria dar sim. essa dica também. As pessoas Uhum. adoram dormir de protetor auditivo, e eu gosto de brincar que, assim, ronco de marido e de mulher não causa, pode causar separação, mas não Uhum. causa perda auditiva. Com Então, não tem certeza. nenhum estudo científico falando isso. Porque se você também ficar com o protetor auditivo num ambiente que não tem ruído suficiente para para prejudicar a tua audição e causar uma lesão, você pode causar hiperacusia, né? Então, quando você Sim. super protege a audição, colocar protetor em ambiente que não tem ruído para causar perda auditiva, lesão auditiva, pode causar, você pode desenvolver ou desencadear uma perda, uma hiperacusia. Então, Sim. a indicação não é usar protetor para dormir. É. Ah, não, não dá. Isso aí já aprendi também. Mas eu nunca usei protetor, mas conheço muita gente que usa, viu? Muita É, gente que usa, né? é, Às vezes dá vontade por causa do ronco, mas coloca algum outro ruído, ar-condicionado, ventilador, muda de. Vai para sim. a sala, se tiver É, outro quarto, vai para o quarto, mas é. E eu conheço pessoas que fazem o seguinte, eles colocam aquele protetor de espuma, né? Espuminha, assim, de farmácia, e por cima esse aqui, ó, e acham que eles estão, né? Nossa, nunca vou ter nenhum problema. Aí também é pior ainda, né, cara? super, super proteção. Assim, se quiser fazer isso no ambiente de muito barulho, ok, porque daí você está realmente precisando de uma proteção. Só que é sem a qualidade, aquela questão de preservar o Sim, espectro do som, não vai acontecer. Você vai inverter todo o pico de ressonância, você vai perder toda a qualidade, o som vai ficar abafado. Daí sim. você está super se protegendo, mas aí é uma super proteção sem qualidade, né? Então, se você Uhum. quiser se isolar, é uma Ah, coisa, por causa do sim. barulho. Agora, se quiser manter o som que você está ouvindo, daí tem que Tá. ir para proteção com filtro. Tem uma coisa que eu tenho dúvida, que vários alunos já chegaram aqui com, esse meu fone de ouvido ele cancela frequência. Como é que fala? É Cancelamento cancelamento de. de ruído, né? Isso. No, Isso noise não é um protetor auditivo, Não, né? isso, na verdade, o fone vira um protetor auditivo de isolamento total, né? Então, você Ah, tá. é como se você cancela, realmente você fica isolado. Uhum. Mas, de novo, se você colocar um fone desse com o cancelamento de ruído, é como se você fechasse, não, essa questão toda da ressonância que eu te falei, a pessoa vai perder, não vai ouvir nada, ela está totalmente isolada. Mas não dá Sim. para super abusar disso por conta da hiperacusia. No entanto, por exemplo, você está num avião, isso é uma dica legal. Você está com Uhum. fone com cancelamento de ruído, maravilha, porque daí você não vai aumentar Sim. o volume do fone. Aham. Aí você tá com fone com cancelamento de ruído, ouvindo a música, ouvindo o filme, Uhum. maravilha. Porque esse é o risco. Quando você põe um fone sem o cancelamento, sem um isolamento, né? Por exemplo, os in-ears, você tem isolamento, você não tem cancelamento de ruído, mas você tem Uhum. isolamento, ou seja, você tá ali ouvindo o que vem pelo fone. E aí você não aumenta o volume. A questão é que quando você põe um fone que tem vazamento, ou você usa fone de um lado só, Uhum. para você ouvir, você aumenta o volume no Sim. máximo. E aí vai por água abaixo tudo isso que a gente está falando de preservação de audição. Então, o ideal Aham. realmente assim, é usar o fone nas duas orelhas, com isolamento, para não ter que aumentar o volume, né? Agora, usar sem nenhum som o fone, aí você também tem que tomar cuidado por quanto tempo você vai fazer isso e em que situação. Não é errado, mas Sim. tem que saber em que situação Aham. para não super proteger o Tá. ouvido. E o in-ear, doutora? Então, os Do meu INIA, queridinho aqui, ó. queridos, tão É, purple, tão bonitinho, é. feito sob medida da Panina. Então, o INIAR é uma faca de dois gumes, né? De dois legumes. Isso que eu Assim, ia perguntar, exatamente isso. ele é
assim, é um super aliado de proteção auditiva, se bem utilizado, né? Uhum. Usar in-ear de qualquer maneira vai piorar mais a audição, porque ele está dentro do ouvido, ele está mais próximo da membrana timpânica, e se você usar fone de um lado só, piorou tudo. E Agora, posso adicionar mais uma coisa? Tem que usar um in-ear de verdade. Não adianta in-ear que fala que é in-ear, mas não é in-ear, porque isso aconteceu comigo. Eu tive um in-ear que não era um in-ear, assim, não vedava mesmo, e aí eu me dei muito mal por causa disso. isso que você está falando é do isolamento, Nina, porque, por É, exemplo, você imagina que está exatamente. tocando ali, está tocando bateria com um fone que está escapando, não está isolado, você vai perder as frequências baixas, né, os graves. E Uhum, quando você sim, perde os graves, você aumenta o volume, você quer o punch, você sim. quer a pressão, você quer ali. Uhum. Só que na hora que está escapando, que ele não está isolado, você acaba aumentando o volume e aí você realmente entra num risco auditivo. Então, E o volume de fora entra também, e né? o Isso volume de fora é entra. tudo do pior, né? É o volume de fora mais o que tá dentro. Exatamente. E aí, como o volume de fora está entrando, você aumenta o volume do body pack, ou seja, você vai aumentar o volume Sim. para poder se ouvir. Agora, se você usar muito bem usado o in-ear, do jeito que tem que ser, fone nas duas orelhas, com o volume mais baixo, e eu vou explicar o porquê do volume mais baixo, você tem uma preservação de audição. O que acontece, e a maior parte das pessoas acabam fazendo isso, utilizam fone de um lado só. Então, Uhum. põe o fone pendurado e fica com um Sim. lado só para ter ambiência. Essa é a maior queixa do músico, né? Ah, eu Aham. não tenho Sim. ambiência. Só que se você está num palco, você tem como usar a técnica e colocar um shotgun, um microfone de ambiência, que abra uma ambiência como se fosse uma outra via para o teu fone. Sim. Então, não sei se as pessoas todas têm essa noção do uso do fone. Então, a mesa de som do técnico de monitor, ele vai pilotar, vai fazer a equalização, a mixagem, e vai mandar via UHF para a orelha de cada músico da banda. E aí ele vai ter o canal de cada um deles e fazer algo personalizado. Sim. Se o músico arrancar um lado e ficar com o fone de um lado só, não tem. Aí você não, nem o estéreo você pode ter. Você está fazendo uma Uhum. mix estéreo, aí você tira o fone de um lado, você vai perder uma parte dos instrumentos. Aí Sim. vai ter que ser mono. E aí você não tem a sensação do 3D. Para ficar legal, você tem que ter o fone nas duas orelhas, a mix tem que ser estéreo para você realmente ter uma sensação de 3D, colocar Uhum. ambiência, ter uma relação legal com o técnico, que é o cara que Sim. está fazendo toda essa equalização e a mix para você. E aí tem um porquê da gente usar nas duas orelhas e não precisar aumentar o volume. Porque assim, Nina, quando a gente usa as duas orelhas, a gente tem uma somação binaural que a natureza nos dá de fita vermelha embrulhada, assim, um presente da natureza. Todo mundo tem isso, a hora que você usa fone nas duas orelhas, de 6 dB. 6 dB é Nossa. coisa pra caramba, é É. de somação. Então, na hora que você tem esse ganho de 6 dB, usando as duas orelhas, você não precisa aumentar o volume. Só que na hora que você arranca o fone de um lado, você quer aumentar, você quer compensar esses 6 dB que foram perdidos na hora que você não tá mais com as duas orelhas, né? Com o fone nas duas orelhas. Então, assim, Uhum. mas nem pensar fone em uma orelha só. Tá Sim. cheio de gente fazendo, cheio de gente fazendo. É. Agora, Katia, ó, eu vou trazer para minha realidade, assim, né? Que a gente conversou muito sobre isso, né? No consultório, às vezes que eu me consultei com você. Tem situações que eu consigo usar o in-ear e que eu tenho um técnico de som que é confiável, como você disse, que eu consigo pedir para ele as coisas com volume, né? Vai devagar Sim, aí, porque infelizmente eu vou ter que falar isso. Tem profissional que não sabe trabalhar, que na verdade não é profissional, e que você põe o fone e o volume já tá no máximo. Que sim, era como tava pro músico anterior, que tocou ali, sim. entendeu? Naquela via. Então, é, tem situações que eu consigo, né? Tem um profissional assim, aí eu levo meu in-ear, eu levo meu power click, eu consigo segurar meu volume aqui, se eu precisar aumentar um pouquinho, eu aumento, tá aqui perto de mim e tal, mas eu confio no técnico de som, né? Mas tem situações, meu, que, assim, eu não tenho nem
material humano, nem material de tecnologia, mesa de som, nada para tocar. E, né, às vezes eu preciso tocar. Então, nesse caso, eu usaria o filtro, né? Exatamente, Que é o que eu perfeito, faço. perfeito. E o in-ear eu uso nesses casos Você tem que eu condições. consigo usar o fone, que é uma pessoa de confiança operando a mesa, né? Perfeito, perfeito. É isso, Porque Nina. a realidade da maioria dos músicos, assim, eu acho que é essa, assim, né? Não Sim, é tanto sim. essa coisa de ter um microfone de ambiência, já fiz isso também, mas são situações muito pontuais na minha carreira, assim, É entendeu? muito Né? Para outras específico. pessoas pode ser o dia a dia, mas na minha carreira são situações bem pontuais, porque os lugares que eu toco tem muita banda que toca junto, uma entra depois da outra, Sim, é uma sim, confusão no palco, então às vezes é melhor você usar o filtro, porque sim. você não vai ter esse tipo de encrenca, entendeu? Não, o protetor ajuda muito. Você pode usar o protetor quando a técnica não estiver boa, porque você está se Sim, protegendo. Aquelas três situações: abaixa volume, se afasta sim, ou coloca sim. o protetor. E se É, colocar o protetor com filtro, você vai ter qualidade e tá protegida. Né? sim. Então, super vale isso, Nina. Aham. É por aí mesmo. Sim, legal, legal, Katia. E, assim, falando de tudo isso, né, deve ter um monte de gente aí que já deve estar preocupada, né, com a situação, assim. Quais são os sinais, assim, antes de chegar no grave, que é tipo, tô com zumbido, ou tô com hiperacusia, ou não tô ouvindo direito, já não tô entendendo o que as pessoas falam. Então, é quando a maior, o maior sintoma que acontece, por incrível que pareça, quando os músicos nos procuram, não é a perda de audição, né? É difícil o músico que procura, assim, eu tô com uma perda auditiva. A Uhum, pessoa geralmente, as principais queixas dos músicos a primeira delas é o zumbido, é o zumbido, uhum, tá com um apito que não sai, sim, tá com uma sensação, ou uma sensação de plenitude auricular, é o ouvido cheio, sensação de sim, pressão, ouvido uhum, cheio. No caso dos cantores, muitas vezes acaba tendo até rouquidão, né? Porque ele não está bem monitorado. Então ah, ele acaba ficando rouco porque não está ouvindo, não está se ouvindo bem, aí ele começa a abusar e haja entendi, professor de canto e fono de voz uhum, para cuidar isso, porque e às vezes você fazendo um bom monitoramento, você ajuda muito os cantores. Então, assim, as principais queixas antes da perda auditiva é o zumbido, é a plenitude auricular, é a pressão no ouvido e nos cantores a rouquidão. Mas falando de perda de audição, quando que eu sei que eu tenho uma perda auditiva? A perda auditiva do músico, ela começa nas frequências agudas. É uhum, difícil o músico que nos procura porque perdeu o grave e não perdeu o agudo. Aliás, isso nem acontece, porque a uhum, perda auditiva por exposição a níveis de pressão sonora elevado, ela se inicia nas frequências altas, né, nos agudos, e o agudo ele não tem energia, né? Então, para a pessoa perceber que perdeu a audição, que está uhum, perdendo frequência aguda, às vezes ela tem a perda e não sabe, só num exame de audiometria que a pessoa vai perceber. Porque na hora sim, que perde o grave, o ouvido murcha, daí a pessoa uhum, sai correndo e procura ajuda. uhum, Mas o agudo, quando você perde, a pessoa demora um tempo para perceber, sabe? sim, Então, quando a pessoa aumenta a televisão, se a pessoa já estiver com uma perda avançada, a televisão está sendo aumentada, a pessoa às vezes fala mais alto, pede para repetir que, porque. uhum, E é ruim, porque na verdade você acaba, os aspectos psicossociais de uma deficiência auditiva são piores do que a deficiência auditiva em si. A pessoa se afasta, faz cara de paisagem, tem isolamento uhum, social, e no pior das situações começa a evitar vários ambientes sociais, né? Porque não está ouvindo sim, direito, enfim. aham, Então, tudo isso é prevenível, né, Nina? Dá para. é. Nossa, teria, assim, como prevenir tudo isso, assim, por exemplo, a gente faz check-up anual de exame de sangue, exame de urina, exame disso, daquilo, né? Como é que seria para a gente fazer um check-up anual da audição, doutora? Como é que é isso? Então, Nina.
tem que fazer uma avaliação audiológica. Para mim, assim, é inconcebível um músico que trabalha com som, que depende do seu ouvido, né, para ouvir, para compor, para sobreviver na carreira musical. Uma pessoa com perda auditiva não consegue, uma perda auditiva severa não consegue sobreviver na carreira musical, ou se sobrevive, é um custo muito grande, tem um prejuízo social muito grande. Então, fazer avaliação audiológica uma vez ao ano, isso tem que ser regra. Vai no dentista, quer dizer, tem muita gente que nem dentista deve ir, enfim, mas a mulher vai no ginecologista uma vez ao ano, você Sim. vai no dentista uma vez ao ano, pelo menos, vai no otorrino e no audiologista para fazer uma avaliação audiológica, fazer um check-up auditivo uma vez ao ano, né? E por que que isso é importante? Porque na hora que você faz isso, você pode tomar algumas providências mais precocemente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a perda auditiva, se eu observo a perda auditiva ainda no começo, você consegue fazer ações, né, de prevenção ou de correção e ajudar, por exemplo, num posicionamento reposicionamento físico da banda. Então, o cara é guitarrista, tá do lado de um side, o cara é baterista, daí você orienta as questões de proteção, sai do lado das fontes sonoras mais barulhentas, e aí você consegue tomar ações preventivas e de reabilitação. Então, a avaliação audiológica uma vez ao ano e de alta frequência, até 20 mil Hz, tá? Isso é importante, porque a audiometria comum ela vai até 8 mil Hz. E é onde tem a fala, né? Até a região de 6 mil. Só que músico lida com som acima de 8 mil. Então, a gente tem que avaliar 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 mil Hz, né? Embora com 18 e 20 mil Hz, com avançada idade, mesmo que você se proteja, você acaba perdendo pela idade. Mas são frequências muito importantes para ser consideradas numa equalização, na mix. Então, é importante a gente saber, e os fones de ouvido têm essas frequências, a gente precisa saber como está a audição de vocês na alta frequência, né? Legal. E, Katia, eu sei que você tem um programa de preservação auditiva. Como que é esse? Explica pra gente aí esse programa. Tô interessada também. Não, então, eu escrevi uma vez num livro, né, no Tratado de Fonoaudiologia, o que a preservação auditiva, quais os itens que uma preservação auditiva precisa contemplar, né? E esse ano eu acabei de escrever também um capítulo com o Billy Martin, um artigo, na verdade, que deve ser publicado aqui na Europa até o final do ano, e aí depois eu dou uma atualização para vocês. Mas assim, o que é importante? Primeiro, todo músico precisa saber qual SPL, nível de pressão sonora, está exposto. É condição sine qua non, senão você não consegue tomar nenhuma atitude de preservação auditiva. Então, tem que fazer mensuração do SPL, né, do nível de pressão sonora. Muitas vezes, isso vai nos permitir fazer um reposicionamento físico do músico na banda. Então, assim, tudo bem, a composição da banda, ela é uma de acordo com o estilo musical e etc e tal, né? Que toda equipe técnica discute isso. Só que, se a pessoa tiver uma perda de audição, a gente precisa priorizar qual lado, qual posicionamento, que tipo de equipamento utilizar para preservar. Até mesmo a questão do acrílico com os bateristas, né? Para não deixar o palco tão barulhento. No entanto, toda a reverberação, o baterista precisa se proteger, né? Porque na hora que ele tá com o acrílico ali, vem tudo para ele. Mas ele Nossa, é inferno aquele negócio. ele precisa se proteger. Sim. Então, isso é uma decisão assim do grupo, né? Avaliação audiológica foi o que eu acabei de dizer, até 20 mil Hz uma vez ao ano. Não pode ser até 8 mil Hz. Outro exame, as emissões autoacústicas. Emissão autoacústica é um exame que a gente não precisa da resposta do paciente, né? Diferente da audiometria. A gente põe uma sonda no ouvido e a gente vê como que está a saúde das células auditivas, que a gente fala as externas. Às vezes a audiometria está normal, mas esse exame de emissões já mostra uma alteração, entendeu? Então já é um alerta de falar, olha,
A perda ainda não chegou. No entanto, já está com uma alteração aqui do movimento celular. Tipo as graminhas pisoteadas já, né, Exatamente, doutora? exatamente isso. Você já vê as graminhas sem a resposta do paciente, você Eu já vê. lembro. Eu tenho umas graminhas pisoteadas, doutora. Mesmo Eu sem ter tinha lá no passado, mesmo sem ter a perda. Para quem tem zumbido, fazer a avaliação, a acufenometria, que é a medida do pitch, né, da frequência e do loudness, da intensidade do zumbido, para poder tomar as decisões corretas aí de reabilitação. A avaliação da hiperacusia. E muitos, não os músicos profissionais, Nina, mas muito aluno, quem está querendo ser músico, Uhum. às vezes tem dificuldade em reconhecer padrões de duração e de frequência. Som curto, som longo, som grave, som agudo. Às vezes isso não tem a ver com uma perda auditiva, mas pode ter a ver com o processamento do som. Então, o que eu indico num programa de reabilitação auditiva? Fazer pelo menos a triagem do processamento auditivo central para a gente saber padrão de duração e padrão de frequência. E isso é treinável. A partir do momento que a gente reconhece que tem alguma alteração no processamento do som, você tem como treinar. Tem muitos fonos, né, de voz que às vezes ficam tentando fazer com que o cantor afine e não consegue afinar por nada, né? E quando você vai ver, é uma questão de padrão temporal, né? Um padrão de frequência que não tá, a pessoa não está conseguindo reconhecer o grave do agudo nas diferenças mínimas entre os sons, o som curto do som longo, e aí isso é treinável. E aí o próximo item, uma vez que isso esteja alterado, aí faz a avaliação completa do processamento e faz o treinamento auditivo. A minha tese de doutorado, Nina, eu desenvolvi um treinamento auditivo musical para treinar o cérebro de quem ouve e não entende, né? Então, e é só com música, não é com fala. Então, tem o website treinamentoauditivomusical.com.br, mas que a gente indica, tem mais de 1.300 variações, são 8 exercícios com mais de 1.300 variações. Inclusive, quem fez a parte do ritmo foi o Giba. O Ai, Giba que legal. ele Que que da hora. gravou toda a bateria para mim, para a gente treinar essa parte de ritmo. Então, tem o treinamento auditivo musical para treinar quem não consegue processar a informação corretamente, isso é identificável, né? Entendi. Aí tem a parte de escolher qual é o protetor e o in-ear correto, de acordo com a perda de audição, com o estilo musical. Então, tem toda essa questão da reabilitação auditiva. E mais do que a gente falar, ó, tem que mudar, não tem mudança, porque a conscientização vem com uma mudança cultural, né, Nina? Então, você já Sim. passou em consulta comigo, você sabe o quanto que a gente fica ali longamente conversando para conscientizar mesmo, né? Porque, na verdade, não adianta... e eu acho que eu vou muito pelo assim, não é o quê, é por quê. Então, eu acho que a pergunta que a gente pode deixar para a galera aqui é assim, não é o que? Assim, é um protetor auditivo, preciso colocar. Mas por que você quer colocar um protetor auditivo com filtro? Para quê? Na verdade, o quanto a audição para você é importante. Tudo bem ficar com perda auditiva enquanto músico, tudo bem você ficar com uma perda auditiva aos 45 anos de idade, aos 50 anos de idade, tudo bem você ficar com zumbido. Se para você tudo bem, é sua opção, né? Só que assim, tem o que fazer. Então, mais do que falar o que, é aquele Golden Circle do Simon Sinek. Mais do que o que, as pessoas elas têm que comprar o, né? Assim, por quê, né? Perfeito. Então, isso é super importante. Então, é Eu meio que por aí, é conscientização, uma mudança cultural. sei. Nossa, eu fico um pouco indignada, assim, porque eu falo com os meus amigos, meu, usa, né? Vai atrás, e aí, tá, quanto que é? Como que eu faço? Aí quando eu falo o valor, né, o preço ali, é tanto, sei lá, o valor, mas por volta de R$ 800, uma coisa assim, o filtro, Mais ou né? menos. A pessoa acha caro, mas aí ela compra um prato, né? Um prato, uma caixa, uma bateria que custa 3.000, 5.000, 10.000. E se ela não tiver o filtro para se proteger, daqui a uns anos ela não vai ouvir o som do prato que ela tem, entendeu? Exatamente. É, Então, eu acho assim, uma ignorância assim muito triste, aí né?
você pode abordar do seguinte, a pessoa, tudo bem, não quer comprar o protetor de R$ 800 que vai te salvar aí as células auditivas, lá para frente vai usar aparelho auditivo. O aparelho auditivo, um aparelho baratinho, custa R$ 5.000 cada. Um aparelho razoável, assim, melhor, que é um aparelho bom, que é super top de linha, 18 mil, 15, 18 mil, 20 mil Cada um, cada né? lado. Então, você É. pode gastar R$ 40.000 num par de aparelho auditivo, de 20 a 40 mil num par de aparelhos auditivos, né? E ainda assim não vou ouvir bem, E né? mesmo Porque o assim, você aparelho vai ficar auditivo. reabilitando o É, colega, colocando um óculos, né? é. Na verdade, os aparelhos hoje em dia eles são muito bons, mas ninguém quer colocar aparelho auditivo numa perda auditiva que pode ser prevenida, né? Sim, Então, assim, prevenir realmente, parece clichê, mas é melhor do que remediar, com né? certeza. Não, é tudo, doutora. Espero que a gente tenha salvado várias células auditivas aqui hoje, viu, meu? Exatamente, Pelo menos mostrado tomara. o caminho, assim, né? Sim, com certeza. Mas olha, Nina, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma missão na vida, que é realmente, eu tenho esse hashtag salvando células auditivas. Agora eu faço parte, como eu disse no começo, do Make Listening Safe. Aliás, esse grupo, Make Listening Safe, da OMS, é um work group que todo mundo pode participar, os músicos podem participar e ajudar com ideias. Tem até no Insta, tem o Make Listening Safe .br.pt, que eu criei, que é em português, e tem o outro que é em inglês, onde a gente coloca todas essas ações de preservação auditiva. Tem o Make Listening Safe no LinkedIn também. E aí eu faço parte do Legal. Fórum Mundial da Audição da OMS, onde a gente quer mais ideias e os músicos podem colaborar com isso. Então, assim, a gente tem dados, Nina, muito alarmantes. São assustadores. A gente, pela OMS, a gente sabe que hoje em dia, 1 em cada 5 pessoas no mundo tem perda auditiva. Em 2050, Nina, é 1 em cada 4 pessoas que vão ter perda Nossa, auditiva. E nós nossa, estamos falando, em 2050, 2,5 bilhões de pessoas com perda auditiva no mundo. É muita gente. E tudo isso, tem muita coisa que você pode prevenir. com Então, certeza. assim, quanto mais pessoas puderem abraçar a causa, a OMS, ela liberou vários relatórios, né? Então, eles liberam relatórios, tem um relatório mundial da audição incrível, que eles liberaram no dia 3 de março. Todo dia 3 de março é o Dia Mundial da Audição, né? Você já até colaborou num deles, fazendo Uhum. depoimento, todo dia 3 de março. E tem uma coisa bem legal que eles fizeram, que foi eles colocaram um manual onde eles, para entretenimento, para casas de shows, quais são os 6 pontos principais de cuidado que você precisa ter numa casa de show, além dessa questão dos volumes, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante é a história do SPL, do NPS. Então, todo mundo precisa saber, tem que estar abaixo, tem que estar por 100 dB, Uhum. né? Pelo menos, assim, para realmente ter noção que está preservando a audição. Monitorar, Nina, as casas de shows precisam monitorar os níveis de SPL, de nível Sim. de pressão sonora, porque senão as pessoas não têm noção. Otimizar a acústica do local. Quantos ambientes você toca que a acústica é péssima, super Nossa, nem me fala. reverberante. E reverberação também dá perda de audição, porque o Aham, som ele entra não só por via aérea, ele também entra por via óssea, né? Nosso ouvido está aham. aqui numa caixa óssea, você vê às vezes o externo batendo, né? O É. som chega nas células do ouvido por via aérea, por Uhum. via óssea e pelo tecido. Então, você realmente precisa cuidar tecido de pele. Né? A proteção individual, ter as zonas de silêncio. Não tem zona de fumante? As Uhum. casas de shows tem que ter uma zona de silêncio, de repouso auditivo, Sim. minimamente, né? E fornecer treinamento e informação para todo mundo que está ali trabalhando. Então, são 6 pilares que tem várias coisas descritas neles, nesse manual que a OMS liberou. E além disso, fazer toda a questão de preservação auditiva que a gente conversou aqui na live. Então, se todo mundo puder seguir, né, me seguir, seguir também o makelisteningsafe.br.pt, Deixa aí o seu Instagram, doutora, para eles. É é Kátia com Y, né? isso, Kátia com Y, muito bem. Kátia com Y, Kátia Freire Audicare. É o Insta. E aí eu sempre falo, aí eu puxo a orelha com carinho, né, Nina? Nem senti, doutora.
Nem Com senti. Não, carinho. você é uma querida, Katia. Nossa, você me salvou, de verdade. Tenho Bonitinha. muita gratidão por tudo que você fez por mim. Vai. Ainda faz, né? Ah, É. imagina, eu que tenho uma gratidão pela confiança que você depositou em mim sempre, Nina. E você e os bateristas são, são uma classe de músicos que eu tenho um carinho muito grande, tenho grandes amigos, né? O Sim, Diba, o Dudu Portes, né? sim, O Barone, você. Tem tanta gente legal, o sim. Diego, tem tanta gente legal, muito, assim, eu tenho um carinho muito, 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 muito grande. É Legal, isso, legal, Katia. querida. Legal, deixa um recadinho só para finalizar para a galera aí, o que você quiser, fica à vontade. Olha, salve suas células auditivas enquanto ainda dá tempo. Ninguém tá falando aqui para não tocar, não escutar música, não usar fone, pode ir em show, pode tocar, desde que faça de uma maneira consciente e com preservação, né? A gente sabe que realmente prevenir é melhor que remediar. Curtam a vida, a música é um milagre para o cérebro. Ninguém está falando para não escutar música, é maravilhoso, música é tudo de bom. Só que faça na medida certa. Eu falo isso pro meu filho de 14 anos, né? Legal, legal, Katia. Isso, Muito bom. querida. Tá bom, Obrigada então. pelo convite, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço. Ó. Foi um prazer, doutora. Obrigado pelo seu tempo e por tudo, pela toda a informação aí. Muito Querida, bom. pô, hashtag tamo juntas, junto com hashtag estamos salvando células auditivas. Tá bom, doutora. Muito obrigada. Um beijão. Valeu, Obrigadíssima. galera. Obrigado por quem Obrigada. apareceu Aí aí. agora você deixa gravada a live e quem não Vou assistiu deixar. pode assistir Vou depois. deixar gravado. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, querida.